Olha, você que está no Cidade Alerta nessa noite de quarta-feira, para um pouquinho o que você está fazendo e presta atenção nessa reportagem que acaba de chegar. É uma reportagem exclusiva, uma história que vai ganhar o Brasil. Um menino de 2 anos, apenas 2 aninhos de idade, morreu depois que chegou num hospital. E esse garotinho aqui, ó, tinha vários ferimentos pelo corpo, incluindo queimaduras. O nome dele, Carlos Rian, o Carlinhos. Ele estava em casa com a madrasta, a Larissa. E quando ela chega ao hospital, Larissa relata que o enteado caiu da cama. Mas os médicos que estavam analisando o garoto entenderam que o menino tinha marcas de agressão. E a polícia foi chamada e a versão da madrasta não convenceu as autoridades. O pai estava trabalhando na zona rural, no campo, na colheita, quando tudo aconteceu. E aí chegou a informação para o pai: olha, teu filho foi levado para o hospital e não resistiu. O pai ficou desnorteado com a informação, tentando entender, mas ele estava com a minha esposa, com a madrasta. Os policiais começaram uma investigação e mandaram prender a madrasta. Só que parentes suspeitam que o pai sabia que a criança vinha sendo agredida. Para a família, essa não teria sido a primeira vez que a criança sofreu agressões. Olha a reportagem que acaba de chegar. Nós estamos falando de uma criança de 2 anos, não tem 1000 dias de vida. Não tem 1000 dias de vida. E a criança chega cheia de ferimentos. Que mal faz uma criança com 2 anos de idade para chegar a um hospital com ferimentos, queimaduras? Caiu da cama e se queimou aonde? O chão estava quente? Roda a reportagem, vamos ver. Para a família não restam dúvidas. O pequeno Carlos foi assassinado. Sorridente, onde estava, precisava de alguma coisa, chamava a avó. Não sei porque a Larissa viu para tirar ele de nós. A morte da criança estaria diretamente ligada ao relacionamento repentino entre o pai e a madrasta, acusada de matar o enteado. Parentes da vítima afirmam que Larissa Rodrigues é uma pessoa agressiva. O relacionamento deles é igual ao relacionamento, não sei nem de quê, porque teve um dia lá que a gente presenciou, ela deu um tapa nos peitos dele lá, que faltou arrancar os peitos dele para fora. A mulher está presa desde a morte de Carlos Rian, de apenas 2 anos. O óbito foi constatado quando o menino deu entrada no hospital com vários ferimentos pelo corpo, incluindo queimaduras e afundamento no crânio. A família acusa o casal pelo crime. Ele foi para a roça de manhã e o menino foi para a banda de meio-dia e pouco, que ele foi bater no hospital. Entendeu? E estava com ela, e já estava todo ferido, estava todo cheio de hematoma. Então, isso foi ele, a metade foi ele, o resto foi tudo ela. Então, é isso. Vocês acreditam de fato que a Larissa matou o Carlos? Acredito. Os dois mataram ele, não vou mentir. No hospital, Larissa relatou à polícia que o enteado havia caído da cama e que o acidente teria causado a morte. A versão é contestada pela tia do menino. A cama não é alta, a cama é muito baixa. Eu vi, a perícia foi, eu fui na casa dela, nós vimos a bicicleta, não dava também, arregaçou a cara dele, não sei como, mas a bicicleta era bem pequena, entendeu? Era uma bicicleta de criancinha mesmo, dessas uma que a criança não sabe andar, entendeu? Então, aquela queda não foi também de bicicleta. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. O menino estava com o pai e a madrasta havia pouco tempo. Antes, ele morava com a avó. A senhora criou o Carlos. Como é que foi esse processo? Foi muito alegre. Foi muito alegre que eu cuidei dele, ó. E eu ia completar os 3 anos comigo,
se ele não tivesse tirado. Que a mãe dele disse que ia me dar a guarda. Conseguisse a guarda, ele ia me dar. Ainda de acordo com a família, o pai, o Eduardo, conheceu a Larissa em uma festa da cidade. Logo, eles iniciaram um relacionamento. Morando poucos meses com a companheira, Eduardo decidiu tirar o filho da casa da avó. Cerca de 2 meses depois, o menino, que ficava diariamente sob os cuidados da madrasta, morreu enquanto o pai estaria trabalhando na zona rural. Ele disse que era só um final de semana, eu pedi para ele trazer de volta, né? Aí ele perguntou o que era que eu queria com o carro. Até a mãe dele pediu para ele trazer também. Ô Eduardo, traz meu filho, Eduardo. A senhora acha que se seu neto tivesse continuado morando com a senhora, com os outros familiares, estaria vivo? Tava. Ou comigo ou com a mãe dele, estava vivo, sim. Por áudio, um conselheiro tutelar traz o relato de agressão feito pelo próprio pai da vítima. Ele informou que ele tinha batido já nessa criança 3 vezes de cordas. Ele confessou isso perante o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. Estamos na comunidade onde o pequeno Carlos ficou morando por mais de 1 ano com a avó. Era exatamente por essas ruas onde o menino passeava diariamente com as tias. Inclusive, gostava de ir ao rio que fica logo ali embaixo. Familiares do Eduardo e também da mãe do garoto afirmam: o menino era bem cuidado pela avó. A senhora entra em casa, lembra do Carlos, olha os brinquedos. Como é que é esse momento para a senhora? É difícil. É difícil. Toda vez que eu ia para a rua, eu levava ele e comprava brinquedinho, roupa. É muito difícil. Todo mundo está revoltado, né, pelo que aconteceu, porque pelo fato de ter tirado o menino dos cuidados da avó, que estava sendo bem cuidado, para andar falando que a criança estava com maus tratos, que a mãe nem da criança e nem a avó cuidava da criança. É uma coisa que deixa todo mundo revoltado, né? Quando passou a morar com o pai e a madrasta, Carlos ficou isolado das tias, avó e até mesmo da própria mãe. A jovem aceitou falar com nossa equipe de reportagem sem ser identificada e relembra o último momento com o filho. A última lembrança foi eu só pegando no colo dele e ele ficando feliz e eu dizendo que amava ele e sempre ia estar do lado dele. E ele falando: mãe, pra mim, te amo. E assim que ele terminou de falar isso, eu já saí e vim pra casa. A mãe ainda relata que chegou a ser ameaçada ao tentar buscar o filho na casa do ex-companheiro. Eu até discuti com a mulher dele pelo celular. Eu falei que ia buscar meu filho, nem que seja tirando ele à força da casa dela. Aí ele falou assim: você pode vir, você e quem? Você vem, mas você não volta. Eu falei: eu volto, nem que seja com meu filho, mas eu volto. A minha sogra falou que... Minha sogra não, minha ex falou que ela ameaçou ela também, tinha xingado ela. Só que logo no começo eu não acreditei, porque as pessoas têm respeito, né? Mas aí ela começou a mandar as mensagens, tudo, tendo prova. Aí eu já fui desconfiando um pouco, mas não tanto assim, né? Porque uma pessoa não... Eu sinto que tem coração, né? Mas essa não teve. Um dos vídeos enviados à avó mostra Carlos junto com uma das filhas de Larissa, fruto de outro relacionamento. Uma internação de Carlos em outra cidade chamou a atenção da família. A suspeita é de que o menino havia sido agredido. Ele foi internado e o pai dele nem falou para nós que ele estava sendo internado, entendeu? Era para ele ter ido para o hospital do Anapu, mas ele não foi para o hospital do Anapu, ele passou direto para Altamira com a criança. Porque eu tenho certeza que se ele fosse para o hospital do Anapu, eles iam acionar o Conselho Tutelar. E ali vocês tiveram conhecimento dessa situação, foram até o hospital. E qual era o estado do Carlos? A avó dele falou que olhou ele e estava com um sinalzinho roxo, mas mancha roxa, né? Então, por isso, eu tenho certeza que ele estava sabendo do maltrato dela e ele não fez nada. Então, ele é culpado, ele e ela, e eu quero a justiça por dois. O caso é investigado pela Polícia Civil. A madrasta segue presa, acusada pelo crime de homicídio qualificado.
Nossa equipe não conseguiu contato com o pai do garoto e a defesa da acusada. Ter feito o que ela fez e os áudios que ela mandar, né, que dizendo que não gostava da criança. Por que ela não gostava? Se ela fez questão de levar o menino só para matar? O menino bonitinho, a foto dele ali, cheio de vida, né? Um garotinho saudável que tinha uma vida inteira pela frente, agredido dessa forma. Duas frases que você pode carregar com você que cabem nesse caso. O corpo fala. O corpo fala. Então, mesmo sem vida, o corpo fala. O garotinho morreu, os médicos começam a analisar, médico, médica, enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem, a técnica de enfermagem, eles começam a analisar ali, um já olha para o outro, já fala, isso aqui não está com cara de que caiu da cama. E a outra frase que cabe aí também, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Se o crime é bem investigado, a resposta vem. Guastelli, os médicos e médicas que estavam ali com os enfermeiros e enfermeiras analisaram e perceberam que não se tratava de um caso de queda da cama, né? Não, com certeza, como você disse, a experiência dos médicos, né, dos enfermeiros em atenderem vítimas de queda, eles sabem realmente o que acontece. E aí, no caso, examinaram, viram que a criança não foi vítima de queda, pelo contrário, foi vítima de agressões. E o corpo fala, aí vai para o médico legista para dizer qual realmente é a causa-morte. Então, quando sair o laudo necroscópico, aí vai apontar de que realmente a criança foi vítima de qual violência, né, que ela sofreu. Agora, eu queria só tocar num outro ponto antes da gente ir para o próximo assunto. Meu diretor aqui, o Zamataro, já está pedindo para a gente ir para o próximo tema. É uma madrasta, mas a gente não pode generalizar, gente, porque se criou a ideia de que a madrasta é má. Nos filmes, desenhos, a gente não pode generalizar. Muito pelo contrário, tem muita criança que é muito bem cuidada pela madrasta ou pelo padrasto. E tem muita criança que é mais bem cuidada pela madrasta do que pela mãe. Tem. Porque já teve caso de mãe que matou o filho também. Então a gente não pode nunca generalizar. Porque quando a gente generaliza, a gente perde o senso daquilo que está acontecendo e coloca todo mundo no mesmo balaio. Não pode. Não pode. É um caso isolado. Eu, pessoalmente, conheço várias famílias em que a madrasta tem uma relação de amor com o filho do seu marido, que é uma relação que ultrapassa, né? Porque ela não é mãe da criança, mas ela ama de tal maneira que ela cuida e cuida como se fosse filho. A gente tem que tirar um pouquinho essa marca que recai sobre madrastas e padrastos. Eu acho que isso acabou sendo criado em filmes, novelas, cinema e acabou criando um rótulo que não é legal. Rotular também nunca é legal.